Neste vídeo, então, vamos resolver o exercício 1 e 2 da aula 36 do primeiro ano do ensino médio. Tá? Então, ele diz o seguinte, que uma tartaruga desafiou o guerreiro grego Aquiles para uma corrida do lado de fora dos portões de Troia. E Aquiles aceitou. A tartaruga e Aquiles começaram nos portões de Troia e correram em linha reta para longe da cidade. Eles mantiveram uma velocidade constante durante toda a corrida. Durante o percurso, Aquiles estava a F metros de distância dos portões, enquanto a tartaruga estava a apenas G metros de distância dos portões. Qual das seguintes expressões sempre representa a distância entre a tartaruga e Aquiles? Então vamos começar a interpretar esse problema aí, tá? Bom, você pode perceber que as respostas estão em módulo, tá? Essas barras vermelhas aqui que eu destaquei é o módulo, significa que o valor é positivo, porque não existe distância negativa, né? Então, qualquer conta, qualquer expressão que eu fizer, o resultado sempre vai dar um valor positivo, porque eu estou falando de distâncias. Muito bem, então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar assim que o Aquiles, ele correu ali 100 metros, tá? Então a distância F do Aquiles, 10 metros, tá? E a tartaruga, que é a distância G, ela percorreu, porque nós não sabemos quanto foi. Então, G, hipoteticamente aqui, né, vamos atribuir um valor. Vamos pensar que ele percorreu 1 metro. Então, G percorreu 1 metro. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é 9 metros, concordo? Porque eu peguei o 10 e subtraí do 1 e o resultado deu 9. Ok? Mas vamos pensar numa outra situação. Então vamos pensar assim que o Aquiles ele percorreu 500 metros, tá bom? Então vamos pensar numa distância F, que ele percorreu lá 500 metros, e a tartaruga, hipoteticamente, ela andou, por exemplo, 25 metros. 25 metros. Ok? Muito bem. Então, essa é a distância G que a tartaruga percorreu. Eu quero saber justamente a distância entre eles. Qual que é a distância entre eles? Você concorda que é 475? Ou seja, eu tenho que pegar o 500, que é a distância que ele percorreu, e subtrair dos 25, que vai dar os 475 metros. Todas as vezes, todas as situações que eu fizer aqui, para saber a distância entre a tartaruga e o Aquiles, eu sempre vou pegar a distância percorrida pelo Aquiles e subtrair da distância percorrida pela tartaruga, concordam? Ou seja, eu sempre vou estar fazendo essa conta aqui, ó. Eu vou pegar a distância do Aquiles e vou subtrair da distância da tartaruga. Como são valores que devem dar positivo, porque são distâncias, então eu vou colocar esse valor em módulo. Ou seja, a resposta para a minha questão, nesse caso aqui, é a letra A. Sempre diminuir a distância percorrida pelo Aquiles da distância percorrida pela tartaruga. Seja lá qual distância for. Sempre vou fazer essa subtração e eu vou conseguir determinar aí a distância que está entre ou seja, entre o Aquiles e a tartaruga,
que é justamente aquilo que nós estamos precisando saber. Ok? Neste exercício número 2, eu quero saber qual a alternativa que representa o resultado dessa expressão. Eu destaquei as linhas em azul aqui para representar os módulos, tá? Então vamos verificar aqui embaixo o que isso significa. Então vou abrir módulo de menos 3 elevado ao quadrado mais. Qual é o módulo? Vou escrever aqui, ó, módulo de menos 5 menos o módulo de 1,2, tá? Tudo isso dentro de módulos, ok? Então, vou resolvendo de dentro para fora. Então, vamos pensar assim, o que é menos 3 elevado ao quadrado? Menos 3 elevado ao quadrado é 9. Mais, qual é o módulo de negativo 5? É positivo 5. Menos qual módulo de 1,2? É 1,2. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Agora eu vou resolver o que está dentro do módulo. Então, 9 mais 5, eu tenho aqui 14. 14 menos 1,2. Então, vou ter o módulo de 12,8. E qual é o módulo de 12,8? É o próprio 12,8. Portanto, neste exercício, nós temos ali a alternativa C.